Olá, amigos! Hoje trazemos mais um convidado para a nossa mesa de bate-papo, aqui no novo podcast do CRO. Para quem ainda não conhece, eu explico. O Mira no Foco surgiu da ideia de registrar a trajetória de grandes nomes da nossa odontologia. A gente conversa sobre a profissão, a evolução da odontologia e conta as histórias de vida de pessoas que deram grandes contribuições à nossa profissão. Exatamente isso, Mira. Essa é mais uma forma de valorizar as nossas grandes referências e deixar o seu registro na memória da odontologia em Sergipe. E vem sendo muito bom. No último episódio, conversamos com a doutora Rosa Bragança. E hoje, depois de uma sequência de entrevistas com 3 mulheres, temos um novo convidado. Isso mesmo, Thea. Nosso quarto convidado do Mira no Foco é o Dr. Walter Noronha, professor e amigo, querido, que sabe muito sobre a história da odontologia sergipana, fundador do CIA, Centro Integrado de Aperfeiçoamento, de onde é diretor-presidente. Professor Noronha é sergipano, mais precisamente itabaianense, daqueles retados que honram suas raízes. Se formou pela Universidade Federal de Sergipe no ano de 1980. É mestre em ortodontia e professor da Universidade Federal de Sergipe desde 1992. Além de tudo, escreveu 3 livros. Ele também é membro da Academia Itabaianense de Letras e os alunos adoram ele. Além de ser uma das pessoas mais alegres que conhece, ele é conhecido por ser aquele professor amigo e que quer sempre ajudar o aluno. E como ele sempre repete, o bom professor não só é aquele que ensina, mas sim aquele que ensina e motiva o aluno. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor Noronha, você que já é grande parceiro aqui do nosso conselho, a Casa da Odontologia Sergipana, esse professor queridíssimo, do qual eu tenho grande admiração e que com certeza já deixou seu nome marcado na odontologia sergipana. Se vocês estão com esse prazer todo, eu imagino que seja impossível vocês calcularem a minha satisfação de estar aqui. Como eu sempre digo ao professor Miraboa, eu estarei sempre presente para qualquer coisa que tenha que somar, que tenha que agregar à odontologia. Portanto, confesso que o prazer meu é incomensurável. Primeiramente, nos conte como você descobriu a odontologia, que poderia ser sua profissão, sua vocação, né? É verdade. Eu não tive nenhum norte. Assim, eu não tive nenhum parente que era dentista, nada disso. Mas confesso também que não sei dizer exatamente por que eu fui fazer odontologia. Eu sei que eu fiz odontologia querendo depois usar como trampolim e foi impossível fazer isso porque eu terminei me apaixonando. Eu terminei ficando muito contente com aquilo que tinha visto nos primeiros meses, nos primeiros dias da faculdade, e aí desisti de tentar qualquer outra coisa que não fosse odontologia. Então, é coisa de Deus. Eu acho que caiu em cima de mim, me vestiu muito bem e eu fiquei. E cá estou até hoje com 45 anos exatamente de formado. Que bom, a gente fica feliz de saber que a odontologia ganhou então esse grande presente, essa grande vocação por um acaso, mas que acabou dando certo. E eu sei que você é um grande apaixonado pela história, assim como eu, e a ideia disso aqui é justamente deixar isso registrado para as futuras gerações entenderem como foi que a odontologia sergipana se formou. E eu sei que você tem aí a história da fundação da nossa primeira faculdade, depois universidade. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente. A vida da gente vai fazendo essas coisas. Eu, por exemplo, quando eu era estudante lá no curso ginasial, que era assim que se chamava antigamente, eu não suportava história. Nunca gostei muito de estudar história. O tempo vai passando, a idade vai fazendo com que a gente se apaixone pela história em respeito aos nossos antepassados, em respeito aos nossos pais, aos nossos avós, e por isso que a partir de um determinado momento, já deu como cirurgião dentista, eu terminei assim virando para um lado da história e tentando escrever de alguma forma para deixar como legado e até forçar a barra, viu, cá para nós, forçar a barra um pouquinho com os alunos
para que eles também se apaixonem pela história e que tenham sempre um respeito pelas pessoas que já passaram e que colocaram o trem para andar. Hoje o trem está andando, mas a gente não pode esquecer que para colocá-lo em andamento, a física diz, né? Para colocar um corpo em andamento, em movimento, a força que se faz é muito grande. Depois, para manter ele em andamento, é mais simples. Então eu espero que os jovens, e espero mesmo, de coração mesmo, que os jovens tenham um certo apreço pela história e que sigam, dê um seguimento. Que isso seja um legado deixado por mim. A paixão pela história da odontologia. Olha, é incrível o dado que eu vou dar para vocês. A Faculdade de Odontologia de Sergipe foi a primeira a ser fundada aqui em Sergipe. Não sei se vocês estão sentadinhos aí, mas ela data de 1926. Então vejam só, olha, em 1925, exatamente, há 100 anos atrás, o governador de Sergipe fez, através do artigo 31 da Lei 938, no dia 21 de fevereiro, o governador era Graco Cardoso. Então foi aí que foi fundada a Faculdade de Odontologia. Veja só, 1926. No próximo ano nós completaremos 100 anos de que a Faculdade de Odontologia de Sergipe foi fundada. Bom, e ela existe desde lá? Não, ela não existe desde lá. Por quê? Com a saída do governador Graco Cardoso, o governador seguinte foi o Ciro Franklin de Azevedo. E a faculdade foi aberta em abril, e quando chegou em novembro do mesmo ano, por problemas financeiros, e aí a gente vai bater na mesma tecla, né? Toda vez que tem um problema financeiro no país, todos os nossos políticos usam a educação como norte. E ali é a primeira coisa onde os cortes acontecem, infelizmente. Por isso, uma faculdade que foi aberta em abril de 1926, em novembro do mesmo ano, ela foi fechada com 22 alunos inscritos. E o único motivo alegado é que as condições financeiras haviam sido esgotadas. É uma pena que isso tenha acontecido, né? De 1926. Isso aí continuou a labuta, né? Então vocês vão perceber que a faculdade de odontologia aqui foi o nascimento mesmo, foi um parto de porco-espinho. Quer dizer, um parto precedido de alguns abortos, também de porco-espinho. Foi abortado aí, de 1926. Isso ficou quietinho lá por 37 anos. Em 1957, aí sim, aí foi que alguns cirurgiões dentistas reunidos e encabeçados, vou citar um nome aqui agora e vou fazer questão de chamar bastante atenção, encabeçado pelo Dr. Arício Guimarães Fortes. Olha, minha gente, vocês vão ver que na história da odontologia, essa família Fortes parece um trocadilho, né? Eles têm o sobrenome Fortes, mas parece que eles são fortes mesmo pela odontologia. Vocês vão ver que o nome desses Fortes vão aparecer o tempo inteiro. Então foi encabeçada pelo Dr. Arício Fortes a formação de uma sociedade com o objetivo único de fundar novamente ou de retomar aquela faculdade que fora aberta em 1926. Quer dizer, já eram 32 anos passados. Então, retomando aqui, em 1957, esses colegas cirurgiões dentistas se reuniram, foram 28 colegas, e é impressionante como a sociedade, fora, alheia à categoria, contribuía. Então foram 28 dentistas e 8 pessoas alheias do comércio, eram economistas, com o objetivo de fundar a faculdade. Então veja só, de 1926, agora 1957. Um aborto em 1926 e uma nova semente em 1957, e agora vamos irrigar ali para ver se ela consegue germinar. E aí foi fundada
uma associação, como eu disse para vocês, que teve como presidente o doutor Arício Guimarães Fortes, e o vice-presidente era Francisco Moreira de Souza, era o doutor Moreira. Compondo esse grupo de colegas que fundaram essa associação, tinha um cidadão que também repete muito na história, que eu nunca vi falar muito no nome dele, mas o nome nunca vi falar, não existe alguma coisa que marque o nome dele, mas que o nome dele está sempre presente. É o doutor Jurandir Cavalcante. Estava também no grupo que tentaria fundar novamente a escola. Tinha também o doutor João Santana, o doutor João Simões, e prestem bem atenção agora, o doutor Lélio Fortes era filho do presidente doutor Arício Guimarães Fortes. Eu estou insistindo com esse Fortes, minha gente, porque é realmente assim um pessoal muito importante na odontologia que existe hoje. O doutor Lélio Fortes, na época, foi nosso professor. Nós três aqui tivemos o grato prazer de tê-lo como professor de prótese, e provavelmente era um jovem cirurgião dentista. E tudo seguiu como qualquer grupo com o afã de ajudar, mas mais uma vez a ideia foi fracassando, a política foi se enfronhando, foi atrapalhando, até que enfim, o doutor Arício Guimarães Fortes desistiu em consequência da frustração, claro, desistiu, e quem assumiu a diretoria foi o vice-presidente, e eles seguiram, e seguiu, e novamente mais um aborto da tentativa de fundação da nossa grande faculdade de odontologia. Isso em 1957. Mais uma vez embernada, e aí com a fundação da Faculdade de Medicina, renasceu a ideia, a vontade, mais uma sementezinha seria jogada no solo, irrigar, e agora vamos tentar fazer uma adubação correta para ver se vinga, se germina a Faculdade de Odontologia. 1964, 1965. O pessoal não levou muito a sério os estatutos que já existiam e fizeram lá mais uma diretoria. Bom, e aí 1964 e 1965. Mais uma vez, alguns cirurgiões se reuniram, se juntaram a alguns alheios, mais uma vez, à nossa profissão, e reabriram a sociedade civil. E o presidente eleito não foi um cirurgião dentista, o presidente eleito foi o senhor Serafim Gonçalves de Oliveira, que não era cirurgião dentista, era um comerciante. Segundo o doutor Afrânio Bastos, grande amigo, grande professor, faleceu há pouco tempo, ele dizia que esse cidadão doou à sociedade um patrimônio, uma casa, para que fosse vendido e que dali fosse gerado um fundo para dar sequência, que se somasse a outros e desse sequência à fundação da faculdade. Então veja que não era um cirurgião dentista. Mas compondo esse grupo, esse novo grupo, veja quem aparece de novo aqui, tá? O vice-presidente era João Simões, o Jurandir Cavalcante aparece novamente como incansável, né? Exatamente, um parceiro incansável. Agora entra o professor Edidécio Andrade, que aí nós conhecemos, né? Foi nosso professor de prótese fixa. Paulo Novaes, que era um economista, ele não era dentista. Era um entusiasta e demonstra uma preocupação da
da equipe com a situação financeira, com as condições financeiras. Alguém que entendesse de como mexer com o dinheiro para não Para dar desperdiçar. certo, né? Essa ideia. E mais uma vez participando dessa equipe, doutor Lécio Guimarães Forte. Doutor Lélio Guimarães Forte. Então veja que os fortes, estou reiterando, o meu ponto de vista, realmente eram fortes. Eles vieram para serem fortes mesmo. A luta continuou, até que em 1967, com o governo agora do Lourival Batista, e eles voltaram a se reunir e teve uma participação muito grande mesmo e valiosa do arcebispo, do então arcebispo Dom Luciano Cabral Duarte, que mais para frente veio a ser um dos diretores da universidade, que também teve da universidade não, da então faculdade, e depois é que passou a ser universidade, veio a ser um dos diretores da UFS. A partir daí agora, a fundação da UFS, e a coisa ficou mais fácil, porque a Faculdade de Odontologia, resumindo assim, para que o parto aconteça, né, mesmo que seja um parto de porco espinho, de fósseis quase. Vamos fazer nascer logo isso. Em 1970, enfim, a Faculdade, 1969, digo, enfim, a Faculdade de Odontologia. E em 1970, janeiro, a primeira turma fez vestibular. Eu queria só fazer um adendo. Vindo a formar em 1973. Sim, a primeira turma, né? Exatamente. Que a gente homenageou aí os 50 anos da primeira turma que saiu no Rememorando a História, num programa que você participou, foi homenageado, inclusive, para contar um pouquinho dessa história. Mas e o doutor João Garcês nisso tudo? Que eu sei que ele contribuiu bastante aí para tudo isso acontecer. De que forma isso aconteceu? A contribuição do Dr. João Garcês é assim, não tem como a gente medir, viu? É uma coisa... E o Dr. João Garcês sempre foi agora eu vou falar de cátedra, porque eu fui estagiário do Dr. João Garcês. Todo mundo fazia estágio nas clínicas, e eu fui estagiário dele mesmo, na sala dele. E o Dr. João era uma pessoa que ele fazia qualquer coisa que não aparecesse ele. Para ele não interessava aparecer. Não... Posso contar um segredinho aqui, né? Pode, Dr. João Garcês, cansei de ver ele dando dinheiro no ambulatório aos pacientes para pegar o ônibus para voltar para o município. E ele não dava na minha presença, eu que ia ver, ele dava lá no corredor do hospital, escondidinho. Então o Dr. João foi uma pessoa assim, de uma importância que não tem como a gente calcular, é incomensurável mesmo. E era uma pessoa política, né? Ele só trabalhou assim, mas é assim mesmo. Mas sem dúvida nenhuma, talvez tenha sido a função pétrea, não sabe, da fundação. Ele você não vai ver o nome dele em lugar nenhum, tá? Mas isso... Trabalhou politicamente nos bastidores para que tudo acontecesse. Tudo foi favorecido pela presença do Dr. João Garcês, presença ausente, porque ele... Exatamente, se ele soubesse que chegou um fotógrafo, ele ia para trás da porta. Ele não era uma pessoa, né? Posso citar também aqui uma pessoa que foi muito importante aqui, foi o Dr. Fernando Vasconcelos. Então ele também está muito presente na história. Ele era muito hábil na confecção de artigos, na confecção de documentos. Ele tinha uma habilidade muito forte, então ele aparece muito nesse setor. Nessa parte de burocrática, digamos assim. E o respaldo forte dos fortes, com perdão mais uma vez do trocadilho, também é demais. A gente teve aqui, né, professora Tânia, queridíssima, fruto dessa vivência toda, e foi muito bom também ouvir dela essa experiência que ela teve dentro de casa, através do avô, do pai, né? E eu fico feliz que tem ainda aqui quem possa contribuir com essa história toda, como você, como Mira e ela. Para ser justo mesmo e fechar assim um pouquinho, a gente não pode esquecer dos professores, né? Sim. Aqueles que vieram, mas não tiveram essa participação na fundação, mas fizeram acontecer depois, né? Que ela tiveram a participação em botar o trem para funcionar, para andar. E aí, vou citar nomes, se você esquecer, vocês digam, viu? Maria Moura, tudo professora e doutora, viu? É só para não repetir. Maria No, Zilná Pinto Maciel, Gessé, Edidécio, Manuel Cardoso também era muito político,
e também uma importância política interessante, porque ele vivia mesmo enfronhado na política. Então, teve um papel muito, muito legal. Estou esquecendo de algum professor, Mirabô, você aqui. Ajuda aí, Mira. Não estou aqui me lembrando. Essa época Para não eu não- esquecer. Professor Carlos Magalhães. Maria Moura, eu Sim. falei, Carlos Magalhães, quando eu cheguei na faculdade, ele já estava saindo, né? Foi substituído pela professora Maria José. Então, a Maria José foi quem concluiu a disciplina Dele. iniciada. Então, eu não tenho, assim, muita lembrança, mas dos outros professores, eu me curvo toda vez que tenho que falar, toda vez que tenho. Eu fui aluno do professor Carlos Magalhães e ele tinha feito mestrado em saúde pública e ele tem uma coisa boa, sabe? Ele sempre teve cargos assim que o governo chamava ele, mas ele tem uma dicção na sala de aula Perfeita, Nossa. né? impressionante. As primeiras aulas eu assisti. Eram realmente Boa de- palestras. Bom né? de conversa, bom de aula. E ele Era uma falava- aula palestra. E me levou para ver algum na caixa d'água, que chama hoje de caixa d'água, que onde tinha saneamento, essas coisas, ele me levou. Primeira turma, né? A segunda turma. E ele também está nesse meio. É. E uma pessoa também que não é, foi professor, apesar de não ser dentista, que é o nosso Viana, né? Do laboratório. Como é o nome dele? Não, eu não alcancei. É um protético, né? Era, que ajudava Era, muito. Viana. Eu conheci ele porque ele era muito amigo do Dr. João Garcês, vivia para cima e para baixo. Mas Ele eu ainda peguei. não Mas tinha. ele- Quando eu cheguei ele na ajudava faculdade muito. já não Essa existia. parte laboratorial tem que ter o professor e o laboratório, né? Ele foi um homem que ajudou Peça muito. importante aí. Muito. E os professores estão aí, que eu também vi todos eles trabalhando, né? Armando Brito, estava esquecendo. Sim. Manuel Passo. Manuel Passos, passou de patologia. todos são aí. Meu Esse Deus. tinha. É Deixar- ruim a gente citar nomes que a gente termina esquecendo de alguém. Mas é bom que a gente possa ainda. Todos, Tenha quem lembre de todos- citá-los. todos já faleceram. Então, o que eu esqueci, por favor, sinta-se homenageado. Viu? Perfeito. O nosso professor Afrânio, né? Nossa Senhora. Frânio Bastos era uma pessoa espetacular. Faleceu há pouco tempo, né? Sim. Isso aí. E aí eu queria agora entender um pouquinho como foi que o CIA surgiu, né? Essa paixão aí de criar uma escola, né? Sempre É apaixonado outra história pela bem docência, mas eu sei que o CIA é um filho importante também na sua vida. Eu queria que você assim, falasse um pouquinho como foi que ele surgiu. Quem chega lá no CIA, do lado, entrando do lado esquerdo, tem o memorial descritivo. Aquilo foi eu que escreveu a história do CIA, aquilo ali. Mas deixa eu começar bem começadinho. Em 1900, e não lembro, eu sei que eu era estudante do curso profissional de odontologia, e vai ter uma aula de clínica. Foi a primeira aula de clínica que nós tivemos, o professor Dr. Fernando Vasconcelos. O Dr. Fernando Vasconcelos muito simpático, muito dócil, muito, muito bom. E aí ele disse, olha, Noronha, você amanhã vai descobrir em algum lugar aí e vai falar aqui sobre ergonometria. Ergonomia. Como que o profissional Tem que se portar. tem que se postar, né, na cadeira para que não venha no futuro ter problemas musculares, etc, etc. E eu estudei, achei não sei como, né, que hoje era muito fácil, eu entrava no Google, pedia, Dr. Google informa isso com uma facilidade, mas naquele tempo não era bem assim. E eu terminei fazendo alguns desenhos, embora ruins, que eu não sou bom de desenho, e ele me elogiou. Aquele elogio, atenção, senhores professores, é importante elogiar os alunos. Viu? Aquele elogio foi assim, foi uma Motivador. foi uma injeção de estímulo, sabe? Como é importante. E não à isso. toa eu tinha um apreço muito forte pelo Dr. Fernando Vasconcelos. E aí eu prometi a mim mesmo que eu seria professor, eu ia querer ser professor. Para E motivar aí comecei e tal, e com o grau de dificuldade que os alunos tinham para fazer uma pós-graduação, também me estimava em um dia ter uma escola que facilitasse, não precisasse ir para fora, né? até que depois de formado, já tudo pronto, o professor Rogério, Sim. que chegou de São Paulo, da USP, ele tinha acabado de fazer a especialização em prótese, e nós fizemos o concurso juntos para entrar na faculdade. O meu concurso foi feito no dia 15 de novembro, por incrível que pareça, 15 de outubro, aliás, é o dia do professor. Sim. Eu fiz o concurso exatamente nesse dia, 15 de outubro de 1992. Então eu sou professor desde então.
E em seguida o professor Rogério também fez o concurso para ocupar a vaga do doutor Lélio Fortes. Eu fiz para ocupar a vaga do doutor Edidécio e ele para ocupar Os do doutor dois Lélio. foram Era meu prótese fixa e senhor prótese removível. e Rogério foram meus E aí professores. nós juntamos, nos unimos e fundamos o CAP, que até hoje existe, né? A escola, o Centro de Aperfeiçoamento Profissional. Então eu fundei com o professor Rogério ali. Depois é que eu resolvi ter a minha escola e trabalhei de domingo a domingo, de sol a sol, como é sempre o meu lema, né? Quer crescer, quer, veja o sol nascer e arregaça as mangas. Você vai crescer, não tem dúvida. Se levante cedo e regaça as mangas, vai trabalhar. E aí fundei o CIA, e ali você não tem dúvida que é um Filho, sonho desde acadêmico. 5 anos de noite. Nós já vamos com 11 anos de A gente funcionamento, percebe já, essa paixão. já formamos uma porção de alunos nas especialidades mais variadas existentes na odontologia. Fizemos curso de aperfeiçoamento, e por aí segue. Então, esse é um sonho mesmo de antigo, viu? Um sonho de acadêmico. Então, um sonho de 50 anos. Realizado. Realizadíssimo. É claro, né, que em cima de tudo isso, uma família que escora a gente, né, que dá O apoio. uma esposa e filhos que fazem o alicerce onde você se firme e não abale. Né? Tudo na medida, na hora de exceder um pouquinho, a mulher vai lá e puxa os freios, dá uma rédea, a gente fica... Mas faz parte. não, e entende que quem estava certo era ela. E aí no final tá lá o CIA. Que beleza. Um sonho de 50 anos realizadíssimo. E muito feliz com isso. Noronha, esse ingresso seu na academia Itabaianense de Letras, você é fundador? Eu sou fundador. A Academia Itabaianense de Letras foi uma ideia do do doutor desembargador Vladimir Souza Carvalho. E como eu havia já escrito um livro, e aí ele pegou mais alguns colegas, mais alguns amigos de Itabaiana, e nós fundamos. Também já vai com 10 anos de fundado. Né? E daí para cá eu já escrevi mais 2 livros. Para fazer jus, né? É o fato de ser um imortal das letras. Sim. Mas as pessoas às vezes me perguntam, e você é imortal? Eles acham que imortal é o cara que não vai morrer. Não é. Imortal é aquele que deixa legado e que revive nas pessoas que ficaram, né? E através das suas obras, né? Que não precisa ser livro. Deixou um legado, vai ficar... Não precisa ser livro, pode ser música, pode ser arte, pode ser esporte, pode ser qualquer coisa. A gente está aqui falando de vários imortais, inclusive da odontologia, né? Contando senhora, essa todos história, esses professores, né, que nós estamos falando são imortais. São imortais. Então, cabe a nós que ficamos torná-los imortais. E isso aqui, esse registro é justamente sobre isso. Exatamente. Né? Deixar aí para as futuras gerações séculos e séculos, toda essa amém, história aí bonita de como foi que surgiu nossa odontologia aqui no nosso estado. Todos apaixonados até agora aqui, quem sentou nessa mesa com certeza foram apaixonados pela profissão, para a gente poder contagiar um pouquinho essa futura leva de novos dentistas aí, ver quanto a gente pode contribuir na vida de uma pessoa através das nossas mãos, não é isso, professor? Eu falo para os alunos, vocês estão aí apertando um botãozinho, a cadeira sobe, aperta um pouquinho, a cadeira mexe, aperta não sei o que lá, o encosto vira, sabe como era quando eu cheguei? Era batendo no pedal. Né? Então essas coisas, quem está agora tem que se lembrar que o carro tem freio ABS, mas não era ABS, né? Tem direção hidráulica, mas não era hidráulica. Então tem que se lembrar das pessoas que tornaram isso melhor para vocês. Então, essa missão de nós mais vividos, mais velhos, né? Eu acho assim muito importante. E a gente não pode se negar nunca de chamar a atenção dos jovens. Não vamos deixar que os jovens desculpem por eles próprios, porque nós também já fomos jovens e sabemos que a coisa não é assim. Jovem, o pensamento é outro. Cabe a gente estimular, né? Sempre estimular. Muita gente que teve um caminho muito mais difícil para vencer na odontologia, para a gente ver o que temos hoje através das novas tecnologias. A gente sempre comenta isso aqui, né? Como a odontologia hoje é mais fácil, porque evoluiu, mas teve
excelentes pessoas que passaram por ela para que isso tudo Deus acontecesse, do né? céu, Eu fico nossa. imaginando esse pessoal tendo todos esses recursos que a odontologia eles não fariam, né? Com todo esse amor, toda essa insistência para que ela acontecesse. Imagine como é mais fácil hoje em dia, né? Vamos dar um créditozinho aqui também. Os jovens que quiserem saber como era um consultório, é só vir aqui embaixo. Sim, no Aqui no memorial. CRO, como é o nome da colega aqui? Lúcia. Damos Lúcia crédito que- à doutora Lúcia, É. que lutou para que isso acontecesse. Vem aqui ver como é que era. Era tudo no pedal, era tudo. Ela procurou a gente para trazer esse consultório para cá, já foi Tomara por isso, homenageada. não, Anderson Storr. É. Primeiro Ela trecho. tinha isso, né, em casa e queria deixar isso. Então, nada mais justo que eu ainda tenho grandes ideias para que isso aqui seja realmente a Casa da Odontologia Sergipana e que tudo fique registrado e que os futuros que vão Dê ocupar sequência. aqui meu lugar, né, que eles deem esse mesmo valor que a gente dá à história da odontologia sergipana. Sim. E aí, Interessante. acabando de ouvir esse bate-papo, como enxergar essas novas tecnologias na mão desses novos alunos, né? Que eles nascem com tecnologia. Mas é preciso também que eles aprendam que a tecnologia tem que saber onde buscar e onde estudar. Eu, como exemplo, para andar como eu estou hoje, tive que fazer curso, imersão, Sim. para ir procurar. Sempre, né? O que eu não sei, eu procuro alguém me ensinar. Me ensina aqui, como é que faz? Às vezes é assim que aprende, né? Sem dúvida. Então, É uma troca eterna, né, muito. Mira? Se você quiser aprender alguma coisa, seja humilde. Se quiser aprender. Um professor com certeza ensina, mas aprende muito. Né? Hoje ser professor não é fácil, não. Porque o que eu acho pesa um pouquinho é a velocidade com que as coisas acontecem. Muito rápido, né? Antigamente uma geração era 10 anos, agora nós temos 3 gerações em 10 anos. É verdade. Então a evolução é muito rápida. Então, dormir um pouquinho é porque, como a gente conduz bem a sala de aula, a gente termina tendo, nós mais velhos, termina tendo uma colaboração muito forte, muito grande. Eu, por exemplo, tenho. Dos meus alunos, né? Sim, Não, professor, por isso aqui, sim. deixa eu Ajuda. dar uma ajuda e vai levando. Troca, é a troca. Porque é muito rápida. A evolução é muito rápida. Mas vocês dois fizeram com maestria essa função de mestres, de ensinar e de se aproximar, de motivar. Eu posso falar porque fui aluna dos dois e a gente tem um grande apreço porque a gente passou por professores como vocês que motivaram a gente até essa paixão. Eu me lembro demais da sua vaca atolada na casa de Anuska, da nossa turma, e sei que até hoje você procura ter esse vínculo com os seus alunos, sempre buscando ali no CIA fazer algo. Todo período. Esse caruru tá me devendo. Mas é impressionante. Vaca atolada eu não amo não, mas caruru... No primeiro dia de aula eu me apresento, os alunos se apresentam, eu digo, vocês têm alguma pergunta? Professor, quando é o caruru? Alguém sempre pergunta isso. Pois é, esse caruru você tá me devendo. Eu já começo o período devendo o caruru. E tenho um prazer enorme de fazer, E eu ele gosto. faz com muito gosto. Essa aproximação Gosto é muito muito de fazer. bom, né? Eu só sei fazer café. Aí Tá valendo também, Mira. Café eu adoro, então eu sei fazer café. Depois do caruru, um cafezinho. Mas Sem é por aí, dúvida. viu? E aí acho que a gente está chegando ao fim aí desse grande bate-papo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem importante para a futura geração, que é um conselho, né? Uma frase, um legado, o que é que você deixaria para eles? A primeira coisa que eu acho era não se afastem de Deus. Sim, Isso é uma das coisas que eu teria feito. Se eu fosse jovem hoje, com a consciência que eu tenho, era uma coisa que eu teria feito com mais veemência, não sabe? Não se afaste, não, tranquilo. E não deixem que um paciente volte do consultório porque não tem dinheiro. Triste. É triste. é empatia, né? Lá na nossa escola, aí não é propaganda, mas é proibido. Todo mundo sabe que é proibido. Ninguém pode voltar sem ser atendido porque não tem dinheiro. Então, Nem que seja uma taxinha pequena, mas não é atender. nada. Se não tem, não tem. Vai ser atendido assim mesmo. E eu digo sempre a eles, não se incomode não, Deus vai
Retribui. Vai botar no seu cofrinho lá, não se incomode, fique tranquilo. Então, esse conselho né? E a ética, viu, minha gente? Ah, que bom que você falou nisso. Respire a ética de manhã, respire de tarde, respire de noite. Não esqueça disso, nunca use o ombro de alguém como degrau da sua escada. Perfeito. O que eu estou dizendo, você quer crescer? É só ver o sol nascer e arregaçar as mangas. Pode fazer isso que um dia você vai ser reconhecido com isso. Não precisa Não derrubar precisa. ninguém para subir, Não precisa subir no ombro de ninguém, verdade. a não ser que você faça com o Alberto Einstein, né? Quando ele disse que se vejo longe é porque subi nos ombros de gigantes. E esses gigantes que eles se referiam eram os professores dele. Bom, aí tá Sim. certo. E agora eu posso até né? parafrasear isso, né? É. Se vejo longa, porque subi nos ombros de gigantes, os meus gigantes foram os meus professores. Me deram mais altura para eu ver longe, mas não De outra forma, não porque né? eu derrubei alguém e subi. Exatamente. Só Então, porque esse é o conselho. compartilhou conhecimentos para que alguém pudesse chegar exatamente. lá, né? Então, Perfeito. senhores jovens, né? Por favor, façam isso que vai dar certo. E a odontologia, não esqueçam, viu? É a profissão do sorriso. A mais sublime das funções de uma pessoa, né? O sorriso. Pois é, muito além da saúde, a gente dá dignidade às pessoas. Exatamente. Né? É isso. E aí, Mira, mais alguma? Mas aproveitando a frase de Noronha, eu tenho lá uma frasezinha no meu consultório, porque até as coisas, eu gosto muito de Chaplin. Eu acompanho ele, quer dizer, leio ele, né? Admiro ele muito. Um dia sem rir é um dia perdido. Exatamente. E que bom que a gente pode alguma coisa possibilitar que você possa isso, rir, né? possa ver ou dar uma risada. Como ele fez, desde tanto eu estava ali com o Noronha, e o Noronha olhou na coisa e deu uma risada assim. Isso é bom. Tão bom, né? Alimenta a alma e a gente é feliz assim, né? Desse jeito, a felicidade vem com mais facilidade. Se vai sorrir, lembra do dentista. Né? Verdade. Pois é. Ainda tem alguma coisa na vida que você deseja fazer que ainda não alcançou, professor? Tem sim. É não parar de trabalhar. Que beleza. Esse é o meu desejo, viu? É o que eu tenho fazendo. Eu não pretendo parar de trabalhar. Eu trabalho menos. Mas puxar o freio de mão, tudo bem. Eu já falei e continuo repetindo. Acho que não. Alguns dias eu não trabalho, mas 60% da semana eu trabalho. Pois fica aqui o convite para contribuir com o nosso conselho, que já são grandes colaboradores, né? Um outro tipo de trabalho, mas é um trabalho também que engrandece e acalenta a alma de fazer algo pela nossa profissão, que eu tenho certeza que aqui, como eu, são dois apaixonados pela odontologia. E eu queria deixar o nosso mimo como uma forma de registro desse momento que você leve quando tome um café e aqueça o coração, lembre desse bate-papo gostoso que a gente teve aqui na Casa da Odontologia Sergipana. Muito obrigado. E eu fico muito feliz de ele ter vindo, né? Eu fiquei ligando para ele, Noronha, tá lá pra tu? Noronha, quarta-feira, 2 horas. Podem contar qualquer coisa, Ele foi presente. Qualquer coisa eu vou me lembrar dos fortes. E vou tentar ser um deles, mesmo que não seja através do DNA, né? Seja pelo exemplo, né? Pois mas só em deixar eles imortais exatamente. Já é bem importante. Essa imortalidade, os responsáveis somos nós, hein? Exato. Nós é que tornamos as pessoas imortais. Vamos deixar registrado tudo isso aqui. Quando uma pessoa diz, mãe tinha que ser imortal. Pelo amor de Deus, mãe é imortal. É imortal. Mãe não morre, mãe só morre quando o último filho morre. Quando o último filho morre... Ainda tem os netos que vão lembrar dela. Mas não dela. é mãe, é a avó, né? É a avó. Já pode entrar para outra. É verdade. Eu canso de falar sobre minha mãe. Você não come. Mira, venha comer, eu me enjoado para comer. E eu ali, magrinho e vivendo. Então, todas as vezes que o povo... Você precisa comer, eu me lembro minha mãe. Isso foi um prazer, fico feliz demais que você tenha aceitado esse convite, sabia que você tinha muito a contribuir com a história sergipana, a história da fundação da nossa faculdade, depois da universidade, e vamos pensar em outras formas de deixar a nossa história imortal. Tá bom, estou a postos, estarei a postos. Né? Sem dúvida. Sempre. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até aqui, não esqueça de nos assistir nos próximos episódios.